Primeiro reinado, Dom Pedro I, imperador do Brasil. Depois da proclamação da independência, Dom Pedro, foi coroado imperador e recebeu o título de Dom Pedro I. Os primeiros anos após a independência do Brasil foram muito difíceis, especialmente nas questões políticas. Porque um determinado grupo não aceitava que o Brasil estivesse totalmente independente do domínio português. Ocorreram muitas revoltas nas províncias de grupos que não aceitavam a independência. Também foi necessário lidar com a demora de alguns países em reconhecer o Brasil como um país autônomo, como um país livre, como um país independente, né? Então, houveram esses problemas de ordem social e de ordem política e de ordem econômica. Assim, durante o primeiro reinado, o Brasil enfrentou problemas econômicos e sociais agravados por questões políticas, geradas, entre outros fatores, pelo autoritarismo de Dom Pedro I, que acabou abdicando do trono após 9 anos após assumi-lo. Então, veja só, esses problemas, Dom Pedro I, ele se tornou muito autoritário, né? Ele não aceitava ordens de ninguém, nem de Portugal, nem de pessoas aliadas, né, que queriam que o país crescesse. Então, ele governava o país com ordem, apenas ouvindo o próprio domínio dele. Então, foram fatores assim que acabaram, vamos dizendo assim, causando mal-estar entre as pessoas que o apoiavam e entre as pessoas que não o apoiavam. Então, a Constituição de 1824. Então, a Constituição de 1824, Dom Pedro I convocou em 1822 uma Assembleia Nacional Constituinte para que fosse elaborada a primeira Constituição do Brasil. Os deputados e senadores que trabalharam na Constituição criaram normas e leis que limitavam o poder do imperador. Dom Pedro não concordou com essas leis. Dissolveu, ou seja, acabou a Assembleia Legislativa em novembro de 1823 e mandou prender os deputados e senadores, aí mostrando o quanto Dom Pedro ele era autoritário e inflexível. O imperador queria garantir que o poder ficasse concentrado em suas mãos, ou seja, ele queria que o poder ficasse centralizado, fosse vitalício, né, permanecesse em suas mãos. Para isso, criou um Conselho de Estado, composto por portugueses que moravam no Brasil, a fim de escrever uma nova Constituição. Assim, em 25 de março de 1824, foi ortogada, ou seja, foi decretada a primeira Constituição brasileira. Sua principal característica foi a criação do poder moderador, que garantia ao imperador o controle total do país e lhe dava o direito de vetar qualquer tipo de lei com a qual não concordasse. A Constituição de 1824 também determinava que o sistema de governo seria uma monarquia constitucional hereditária, ou seja, passaria das mãos do imperador para um sucessor. O país seria dividido em 19 províncias, que foram a base para a formação dos estados atuais. Então, o Brasil foi dividido em unidades federativas, que seriam governadas por presidentes de províncias e escolhidos diretamente pelo imperador. O catolicismo seria a religião oficial, sendo proibida qualquer outra prática religiosa.
caberia ao imperador nomear altos cargos religiosos e ele poderia vetar, ou seja, proibir qualquer lei decretada pelo Papa em Roma. O voto era indireto e permitido apenas aos homens adultos que dispunham de determinada renda, né? Então, o voto aqui, ele não era permitido a pessoas de baixa renda, tá certo? Então, ortogada, gente, quer dizer imposto e decretada, viu? Então, Constituição, o que é uma Constituição? É um conjunto de princípios de leis supremas de um Estado. Então, todas as leis devem estar de acordo com a Constituição Federal.